Muitos pensam que nosso amigo Espírito Santo é uma força. Você pensa assim? Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jabó, que se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe e nós vamos ver sobre o nosso amigo Espírito Santo logo após a nossa vinheta. E o Espírito Santo de Deus, ele cria, ele atua, ele usa, ele age. Vamos ao nosso tema, a personalidade do Espírito Santo. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 16, verso 7 e verso 8, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Quando o Senhor mandou eu falar sobre o Espírito Santo, eu fiquei feliz, eu fiquei regozijando, eu fiquei rejubilando, porque o nosso Espírito Santo que está habitando dentro de nós não é uma força ativa, como muitos acreditam. É o nosso amigo Espírito Santo, uma pessoa que tem sentimento, mas que cria, que atua, que tem comportamentos, que tem qualidade, que tem vontade e também tem inteligência. A Bíblia se refere a ele é pronome pessoal, se refere à terceira pessoa, é o pronome pessoal associado a uma pessoa gramatical. João capítulo 16, verso 8, nosso Jesus diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a importância do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. No batismo de Jesus, nós vemos a atuação de Jesus sendo batizado. Nós vemos o Espírito Santo descrito em forma corpórea de pomba vindo sobre Jesus, e vimos a voz de Deus Pai falando. Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comprazo é deleito, é me agrado. E o Senhor Deus, ele falou isso de Jesus, mas Deus, ele fala com João Batista sobre o Filho e o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 33, eu não o conhecia, aquele entretanto que me enviou a batizar com água me disse. Aí ele fala de Deus, aquele sobre quem vires descer, que falando agora sobre Jesus, e permanecer o Espírito, falando sobre o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que não nos deixa em dúvida como a pessoa do Espírito Santo age, realiza atividades. Nós vamos ver quando Jesus ele fala sobre isso, ele fala que o Espírito Santo ele guia e ele revela. João capítulo 16, verso 13, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará
tudo que está por vir, Jesus falando do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que deve guiar o crente, porque o Espírito Santo, ele nos revela o que há de acontecer, mas Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo com a função de glorificar a ele. João capítulo 16, verso 14, o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. E o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Mas Jesus também fala que o Espírito Santo, ele é nosso advogado. E nós vamos ver que tem versões que falam que ele é o Consolador. Glória a Deus. João 14:16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, e ele está dentro de nós, ele intercede por nós. Mas Jesus fala que ele, o Espírito Santo, ele ensina, como nós vamos ver em João 14:26, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Ah, como é bom nós andarmos na dispensação do nosso Senhor e podermos ser guiados pelo Espírito Santo, podemos aprender sobre o Espírito Santo e através do Espírito Santo. Mas também Jesus nos fala que o Espírito Santo é o Consolador. Nós vamos ver o mesmo versículo de João, capítulo 14, verso 26, e você vai ver que eu coloquei a palavra Consolador em destaque. Nesta versão mostra, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o Senhor. Mas ainda Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo testemunhará dele. João capítulo 15, verso 26, quando porém vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Olha que tremendo você entender que o Espírito Santo, ele glorifica Deus, ele glorifica Jesus, ele testemunha sobre Jesus. Ainda Jesus, ele fala mais um pouco sobre o Espírito Santo, e ele fala que o Espírito Santo, ele vive conosco. João capítulo 14, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha que lindo, nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Mas aí nós vemos que o Espírito Santo, ele atua fazendo oposição. Atos capítulo 16, verso 6, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E é interessante que a gente vê que Paulo, ele estava com Timóteo e Silas, e eles foram para Macedônia, pois o Senhor havia mandado um anjo falar para ele ir para Macedônia e ajudá-los. Mas lá em Macedônia, Lídia se converteu ao Senhor, uma jovem que falava que eles eram servos do Deus Altíssimo, não pelo Espírito de Deus. Ela foi libertada, o carcereiro e a família dele foram salvos. Quantas conversões
Deus fez através do Espírito Santo naquele lugar, mas o Espírito Santo também, ele se retira. Nós vemos que quando o rei Davi, ele se arrependeu do adultério com Betseba e da morte de Urias, que ele mandou colocar na frente da batalha para morrer, ele orou ao Senhor quando ele foi lembrado do que ele havia feito pelo profeta Natã, e ele pediu para que o Senhor Deus não retirasse dele o Espírito Santo. Salmo 51, verso 11, não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Que tremendo, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, mas ele pode se retirar. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco, assim como ele falou com Filipe. Filipe estava num lugar e o Espírito Santo mandou ele ir para o lugar aonde o mordomo da rainha de Candace, um homem que era importante porque ele era superintendente dos tesouros reais da rainha. Ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. Atos 8:29, olha que lindo, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E ainda o Espírito Santo, ele revela, assim como ele revelou a Pedro, que era para Pedro ir lá na casa de Cornélio. Cornélio foi um homem que não era judeu, ele era centurião da corte italiana, mas olha, Deus, ele não faz acepção de pessoas, e Cornélio, ele era um homem que temia a Deus e buscava ao Senhor em oração. Atos capítulo 11, verso 12, e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem, e lá na casa daquele homem o Senhor usou Pedro para falar sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias. O Espírito Santo também revelou para Paulo o que aconteceria com ele. Atos capítulo 20, verso 22 e verso 23. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E o Espírito Santo mostrava para Paulo, revelava para Paulo o que aconteceria nas cidades aonde Paulo ia falar da cruz de Cristo, ia falar de Jesus. O Espírito Santo, ele ordenou, ele orientou a igreja a mandar Paulo e Barnabé fazer missões. Ele separou eles e orientou a igreja. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Que tremenda a gente entender que o Espírito Santo, ele dirige a igreja e ele enviou Paulo e Barnabé como missionários. Atos capítulo 13, verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e eles foram falar do amor de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele determina. Vamos ver? Atos capítulo 15, verso 28 e verso 29. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes destes procedimentos, pois desejamos que
tudo de bom vos aconteça. E nós vemos então o Espírito Santo mostrando para Paulo o que era necessário para aqueles que recebessem a Jesus, que não eram judeus, como o Messias, como Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo, ele se relaciona com o homem. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 1 e verso 2, portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E nós sabemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele tem relacionamento conosco, ele nos ensina, ele nos dirige, ele nos conduz. E ainda a gente vai ver agora Paulo falando sobre o Espírito Santo de Deus habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Olha que tremendo! Você já parou para pensar a importância que você tem, o valor que você tem para Deus, a ponto do Espírito Santo de Deus habitar dentro de você? Isto é maravilhoso, isto é a graça de Deus revelada a nós, aonde aceitamos o Filho dele, Jesus, e o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ajuda. Romanos capítulo 8, verso 26, a parte A, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Como é bom sabermos que nós não estamos sozinhos nesta jornada, nesta caminhada, que nós temos dentro de nós o Espírito Santo habitando e que ele nos auxilia, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mas também ele intercede a Deus por nós, ele suplica a Deus por nós. Romanos capítulo 8, verso 26, a parte B, e o verso 27, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Como é bom você saber que o Espírito Santo ele te ajuda e que o Espírito Santo ele intercede por você, ele suplica por você ao nosso Deus Todo-Poderoso, fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo ele testifica, mas ele também nos adota como filhos. Romanos capítulo 8, verso 15, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Olha que tremendo, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Olha que maravilhoso, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo em nós, ele não nos deixa em dúvida quanto à nossa salvação, ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus e somos selados pelo Espírito Santo, conforme a gente vê em Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14, nele igualmente vós
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha a função que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. É por isso que nós podemos viver para a glória do nome do nosso Deus, para o louvor da glória do nome do nosso Deus, porque nós temos o selo da promessa, que é o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Louvado seja Deus, nós somos propriedades de Deus, nós temos o selo da promessa, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele tem vontade e ele distribui os dons espirituais conforme ele deseja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Que importante a gente saber que o Espírito Santo, ele nos usa, ele distribui os dons, ele coloca em nós conforme ele deseja, mas todos com o objetivo da glória de Deus, do reino de Deus, do evangelho de Deus, não para nós nos vangloriarmos, não para nós acharmos que somos alguma coisa, mas porque somos propriedades do nosso Deus, somos usados pelo nosso Deus, para o nosso Deus e através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele age em conformidade com o nosso Deus. Hebreus capítulo 2, verso 4, e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme sua vontade. O Espírito Santo de Deus, ele age segundo a vontade de Deus, ele anda em comunhão com Deus, em comunhão com o próprio Jesus, e ele não é divergente nem de Deus e nem de Jesus. Eles andam juntos, louvado seja Deus. E nós vemos que o Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem sentimentos, diferença de força. Ele, o Espírito Santo, tem emoções. E ele se magoa, ele se ofende. Isaías capítulo 63, verso 10. Mas eles se rebelaram, está falando sobre os israelitas, e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Nosso Deus, ele é misericordioso, mas o Espírito Santo, ele se magoa porque ele tem sentimentos, ele também se entristece, e Paulo, ele nos faz uma advertência sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha que importante nós estarmos atentos e ouvirmos a voz do Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, nos ensinando, e não rejeitando a Ele, não desprezando a Ele, não entristecendo a Ele, porque o Espírito Santo, Ele ama. Conforme Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Ele ama, mas ele tem ciúmes. Olha o que diz Tiago capítulo 4, verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu não posso ignorar isso, eu tenho que entender que o Espírito Santo que ama, ele tem ciúmes. Eu vou concluir. Nós temos um amigo maravilhoso habitando dentro
dentro daqueles que recebem a Cristo como Salvador. E ele foi enviado pelo Senhor Jesus quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, e ele atua como pessoa com sentimentos, ele atua, ele age, e ele é diferente de uma força. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.